Amados irmãos, o Senhor nos abençoe, nos guarde no seu amor e nas suas muitas misericórdias. Estamos reunidos nesse dia para realizarmos mais um estudo das Sagradas Escrituras. Nós queremos pedir ao nosso Deus que abençoe toda a comunidade aqui reunida, as suas famílias e também aqueles irmãos amados que nos recebem em outras cidades e nas comunidades irmãs, que o nosso bom Deus possa guardá-los de todos os perigos deste mundo e dar condições a todos nós de sobrevivermos em tempos tão trabalhosos. Que a paz dele esteja com o povo, com todo o povo santo, e que nós possamos aprender as melhores coisas neste dia que vamos estudar um pouco mais dos Escritos Sagrados. Hoje vamos examinar o livro Hebreus, no capítulo 4. Nós gostaríamos que os irmãos acompanhassem a leitura. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Aqui na introdução do capítulo 4, nós percebemos que o assunto que vai ser abordado pelo autor sagrado é o repouso do cristão. Mas não só do cristão, ele também se refere ao repouso daquelas gerações que desobedeceram ao Senhor, dando a entender aqui que pode parecer que eles não encontraram este repouso. Há também uma certa discussão em torno do que significa este repouso, porque no original em grego ele aparece com dois termos. Um quer dizer um lugar de descanso e outro um lugar de repouso eterno. É como se houvesse um repouso relativo e um repouso absoluto. Um repouso pelo qual se vai passar por certo tempo e um repouso aonde se vai estabelecer a paz definitiva. Então, o sentido que a palavra é dada aqui é discutido entre os intérpretes. Eu acredito que nós temos uma condição um pouco melhor para entendermos com mais profundidade, porque nós cremos na trajetória da alma através da história, por meio de encarnações sucessivas. Essa é a base da doutrina que nós professamos e que é chamada de nova teologia. Nós temos um novo ponto de vista a respeito da história do povo de Deus e, por consequência, por toda a instrução dada aos chamados cristãos. Aqui logo no começo ele fala que tenhamos um certo temor, se porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Ele quer nos alertar que a gente não fique temeroso caso alguém pareça que tenha ficado para trás. Porque o repouso do Senhor, ele é para todo o seu povo. Mas a gente só pode compreender isso se nós entendermos que a alma transita através das vidas sucessivas. De outro modo, aqueles que pereceram no deserto, que são esses que desobedeceram ao Senhor e que receberam sobre eles a ira do Senhor, eles não entraram na terra prometida. E nós vamos ver aqui que a terra prometida é referida pelo
autor, como um desses repousos. É onde o povo veio, entrou, se organizou e se estabeleceu por certo tempo, porém, aquele repouso cessou, como se houvesse ainda uma outra busca para ser feita. Isso significa que a terra prometida não era o Israel, era apenas uma terra transitória. Então, o que o autor aqui na introdução quer dizer é que a gente não fique temeroso com a ideia de que aqueles que ainda não encontraram esse repouso vão ficar para trás. Nós temos na entrada da terra de Canaã somente 2 almas que pertenciam àqueles que saíram da escravidão do Egito. Somente 2 delas. É Caleb e Josué que entraram. Os demais irmãos, todos morreram pelo deserto. Então, a promessa que o Senhor havia feito no Egito, ela fica sem sentido, porque a promessa não se cumpriu. Não basta ter o raciocínio simples de que o povo não obedeceu. Diante da desobediência do povo, Deus não permitiu que eles entrassem na terra de Canaã. Embora a promessa houvesse sido feita por Deus, e as promessas que são feitas por Deus, elas se cumprem. Através das vidas sucessivas, nós entendemos que aquelas almas que tombaram no deserto voltaram a nascer depois na terra de Canaã, para que o povo de Deus pudesse continuar a sua expansão. As tribos pudessem se multiplicar para futuramente se transformar na grande nação a que ele prometeu ao pai Abraão, que é o pai de todos nós. Ele fala também no versículo 2 sobre as boas novas que foram pregadas. Mas ele diz aqui, nos dá a entender que essas boas novas também foram anunciadas para eles, mas eles não aproveitaram. Quando a gente tem a ideia de que a nova aliança veio substituir a velha, parece que não foram anunciadas boas novas àquela geração. Mas o autor sagrado diz aqui, olha, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação não foi aproveitada por eles. Por quê? Porque faltou a eles a fé, a confiança nas promessas do Senhor. A gente vê que durante a trajetória do deserto, há sempre períodos de revolta do povo, de desobediência, o que fez com que a ira de Deus viesse sobre eles. E eles acabassem perecendo no deserto, sem ter oportunidade de entrar na terra prometida. Então nós entendemos, e isso é importante para nós, que essas boas novas, a promessa da terra, que mana leite e mel, onde o povo iria se estabelecer definitivamente, o repouso definitivo já havia sido feito também para eles. Não foi uma promessa que foi feita depois, já tinha sido feito lá atrás, desde a época de Abraão. Isso era de conhecimento deles. E o próprio Moisés fez referências a isso. E nós vemos que mesmo assim eles desobedeceram a Deus. Eles questionaram o Senhor. Eles não aceitaram as determinações de Moisés, que era o grande líder, que estava cuidando de levá-los a essa região de repouso, a esse repouso. E ele aqui faz uma comparação entre aquele repouso da terra prometida com o repouso que Cristo mais tarde vem nos oferecer. Só que os intérpretes tradicionais, eles condicionam esse repouso eterno como se fosse a vida na eternidade com Deus. Como se nós, depois de vencermos as lutas da caminhada nesse grande deserto que é a vida, a gente fosse para a eternidade e lá a gente permanecesse para sempre junto de Deus. Mas isso não faz parte da ideia geral da criação do próprio universo. As almas, elas precisam continuar construindo a realidade da qual elas fazem parte, que é a própria humanidade, com todo o seu conhecimento, com todas as suas consequências. Seria muito estranho que nós vivêssemos uma vida, pelo menos, vamos imaginar que seja assim, e que aqui nós estabelecêssemos determinados vínculos de amizade, fizéssemos obras boas e más, e depois nós deixássemos esse lugar e nunca mais voltássemos para tratar dessas coisas que nós criamos aqui. Seria estranho esse pensamento. A terra deixaria de ser um lugar
onde os homens estariam construindo uma realidade para Deus, para ser um lugar onde a alma vive uma experiência de dor, de sofrimento, de alegria, de felicidade, depois ela vai para um destino incerto, ou para a região infernal, ou para as regiões da morte, ou para as regiões celestiais. E lá ficariam para sempre nessa condição, segundo a teologia tradicional. O ponto de vista do renascimento sucessivo, ele muda todas estas coisas e faz com que o homem tenha sempre um vínculo com o lugar onde ele mora, o lugar onde ele habita. Isso significa e quer dizer que existe uma humanidade, um certo número de almas que vão fazer parte dos habitantes desse lugar. E aqui esses homens e mulheres têm a oportunidade de construir a sua realidade, de viver as suas experiências felizes e infelizes, sofrendo a consequência dessas experiências através das muitas vidas que eles passam e tendo esperança de um dia eles deixarem esse lugar de sofrimento para encontrar esse repouso. Mas o que seria o repouso do Senhor? Seria o mundo novo, a nova humanidade, a terra prometida lá atrás para o povo. Então Israel era um lugar de repouso, mas um lugar de passagem. E nós vamos ver que isso está bem colocado aqui no texto. Como princípio fundamental, as boas novas sempre foram anunciadas. Desde que a promessa foi feita ao nosso pai Abraão, as boas novas sempre foram lembradas no seio do povo, como uma promessa de uma terra onde o povo de Deus poderia viver em paz. E nós vamos ver que muitos, ao longo da história, desobedeceram o Senhor e não quiseram aceitar as orientações dos profetas e dos grandes homens de Deus que vieram para conduzir o povo a essa região, a esse estado de repouso. Vamos desenvolver aqui um pouquinho mais a leitura. Então veja só, a fé é fundamental para que a gente possa entrar e participar desse repouso. Ele fala no finalzinho do versículo 2 que as boas novas não estavam misturadas com a fé naqueles que a ouviram. Eles estavam destituídos da fé, embora ouvisse falar das promessas, eles não criam. Eles não acreditavam que haveria uma grande nação, um lugar de repouso, um lugar de paz, aquilo que o nosso Deus havia prometido a eles. Aí ele faz aqui uma referência no Salmo 95, no versículo 11, lembrando os episódios lá do deserto. Assim jurei na minha ira que eles não entrarão no meu repouso. Olha o que diz o versículo seguinte: embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Ora, se ele está dizendo que esse povo não entrou no repouso porque eles desobedeceram, ao mesmo tempo ele diz aqui, olha, a obra deles está pronta. Quer dizer, eles também serão salvos. As obras que são concernentes aos desobedientes também estão prontas, porque todos os filhos de Deus serão salvos. Essa concepção tradicional de que uma parte das almas vão se perder e ficar para sempre num inferno eterno, deve ser descartada por nós. Isso foge completamente à lógica do pensamento do próprio Criador. É claro que todas as almas serão salvas e convertidas ao Senhor. Que desde a fundação do mundo, quando tudo começou, a história de cada alma já estava pronta. Era uma questão apenas de cumprimento dessa história. Então a minha história, a sua história, a história de todos nós, faz parte do grande projeto de Deus para esta humanidade. Ainda que alguns pareça que estão perdidos, eles não estão perdidos, porque também serão salvos. Isso deve renovar o nosso entendimento em termos de teologia, para a gente compreender que verdadeiramente o Senhor é bom, verdadeiramente o Senhor é santo, verdadeiramente o Senhor é misericordioso. Nós não podemos entender um Deus que, com pelo menos um filho dele, ele falte de misericórdia. Não é possível. Ou ele é misericordioso na sua plenitude, porque Deus é pleno em todas as coisas, ou ele não é misericordioso.
Então, se apenas um filho dele for condenado aos infernos, ao inferno eterno, à morte eterna, conforme a concepção tradicional, nós estamos dizendo que Deus não é misericordioso. A sua misericórdia faltou com alguém. Por isso, a concepção de que os condenados não sairão de lá, das regiões de sofrimento, nos infernos ou na morte eterna, é uma concepção ultrapassada que precisa ser vencida pelo bom senso de todos os irmãos, de todos aqueles que fazem parte do povo de Deus, porque o nosso Deus não é um Deus pela metade. O nosso Deus é um Deus de plenitude. Então, se Ele é bom em plenitude. Se Ele é justo em plenitude. Mas Ele poderia, por exemplo, usar da sua justiça para condenar alguém, porque Ele é justo ao inferno eterno. Acontece que o amor suplanta a justiça. É disso o apóstolo Paulo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Porque, irmãos, se o amor não nos salvasse, nós estaríamos perdidos, porque não há justiça em nós. Como sairíamos das trevas? Como nós sairíamos da escuridão? Se o amor de Deus não nos salvasse de uma forma injusta, conforme Jesus nos amou na injustiça e nos nossos pecados. Eu acredito que é hora da gente arejar o nosso pensamento, da gente começar a pensar, não só nós aqui, mas os irmãos que recebem a palavra, os que vão assistir o vídeo. É hora da gente limpar a nossa cabeça desses enganos, desses limites da teologia tradicional. Todos eles serão derrubados com os eventos relacionados com o fim do mundo. Quando chegar aquele dia, a hora que o tempo começar a se levantar, e está começando a se levantar, muitas coisas virão para provar para o homem que até então ele não entendia coisa alguma das verdades celestiais. Muito pouco, talvez somente aquilo que tange a sua salvação pela misericórdia de Deus e pela justificação naquele que morreu na cruz para nos salvar, que é Jesus. Tá bem? Então, eu penso que é hora da gente renovar, da gente mudar a nossa maneira de pensar e corajosamente, sem medo, aceitando com alegria as verdades eternas, sabendo que o Senhor deseja transformar a todos nós e a este mundo num lugar de paz, de sabedoria, enfim, num lugar de repouso. Esse é o verdadeiro repouso do homem. É quando ele toma posse da sua eternidade e passa a saber que ele não pode viver sem Deus, ele não pode ser feliz sem a presença do seu Pai. Em certo lugar, versículo 4, disse a palavra do dia 7º, repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia, e outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Ele está se referindo às almas que tombaram no deserto, para dizer que também eles terão a oportunidade de entrar. Isso só pode acontecer se a alma nascer de novo. Se ela não nascer de novo, como é que ela vai entrar no repouso do Senhor? Se ela foi condenada no deserto. Os irmãos foram condenados pela ira de Deus no deserto porque foram desobedientes. Se essas almas não nascerem de novo, como é que elas vão entrar no repouso do Senhor? É o que ele está argumentando aqui. Quando fala que Deus repousou de todas as suas obras no 7º dia, isso significa que Deus concluiu o seu plano. E nós precisamos entender que quando o plano de Deus concluir para nós, nós entraremos no repouso do Senhor. Quando o plano de Deus for concluído para esta humanidade entrará no repouso do Senhor. E a terra prometida se estabelecerá e ela não passará mais. O reino do Messias, ele não será destruído. Vários profetas confirmam esta palavra. O reino que não passará jamais. A civilização vai ser erigida, construída sobre os pilares do trabalho desse anjo, deste irmão maior, desse primogênito, esse irmão mais velho da nossa família, chamado Jesus Cristo, chamado Yeshua entre os judeus, que acreditam nele como Messias, e todos aqueles que o cercaram e o ajudaram, estiveram com ele, trabalhando, servindo,
ao longo de toda a história do nosso povo, não é ao longo da história do cristianismo, não. É ao longo da história do nosso povo, que alcança a história dos judeus e a história dos cristãos, que são, na verdade, um povo só. Eu gosto sempre de lembrar aqui as colocações de Paulo, que existem judeus que só são por fora, não são por dentro. E há cristãos que também só são por fora e não são por dentro. Então, isso não significa que eu estou afirmando que todos os cristãos e todos os judeus são povo de Deus. O povo de Deus é aquele que tem a circuncisão do coração, é aquele que crê no Senhor, que é justificado pela fé no Senhor. Seja o Senhor no ponto de vista dos judeus, ou Jesus no ponto de vista dos cristãos. Mas é um mesmo Senhor. Isso precisa ficar claro para nós. Ele vai citando aqui passagens relativas ao Salmo 95 e algumas outras passagens dos escritos, para falar desse repouso e da desobediência e do cuidado, da atenção que a gente tem que ter para nós mesmos não entrarmos nessa desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ora, ele está falando com quem? Com as almas que não entraram no repouso. Concordam os irmãos? Se fosse almas estranhas, ele não estaria lembrando da história do deserto. É claro que ele está falando das mesmas almas. Eles provocaram o Senhor usava essa expressão, dizia, vocês me provocaram, vocês me afrontaram no deserto. Não confiaram em mim, pediram comida, pediram água, como se eu não estivesse cuidando de vocês. Isso é a provocação. Não endureçais os vossos corações, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de um outro dia. Então quer dizer o quê? Quando Josué entrou com o povo na Canaã, ele chegou na terra do repouso. Mas por que ele falou de um outro repouso? De um repouso futuro, de um outro dia? Porque Israel não era o lugar definitivo. Tanto é verdade que no decorrer da história, as tribos se dividem e depois elas são levadas para outros países. E nós sabemos que os judeus, em diversos lugares, em diversas passagens, eles foram espalhados pelo mundo. Como pode, pois, ter cessado o repouso que Josué estabeleceu, chegando com o povo na terra de Canaã? Por que cessou esse repouso? Veja que logo adiante, Davi volta a falar do repouso de novo. Josué tinha chegado, tinha estabelecido o repouso, agora estamos na terra prometida. Muito bem. Lá quando Davi entrou na história, já não havia repouso mais no meio do povo de Deus. Havia uma confusão muito grande. As tribos estavam divididas, havia guerras, ameaças de toda a ordem. Davi fala novamente da necessidade de observar as promessas do Senhor, recordando a passagem do repouso. Olha, lembra no deserto? Não endureçais os vossos corações. É Salmo 95. Vale a pena ver esse salmo, que só trata disso. É um salmo do rei Davi. Então veja só, olha, Josué, repouso. Davi de novo estabelece repouso no meio do povo de Deus. Novamente o repouso se perde. Aí Jesus vem estabelecer o repouso definitivo. Mas já está estabelecido? Não está estabelecido ainda. Porque não estamos na terra prometida. A Nova Jerusalém ainda não está estabelecida. O reino de Deus não está estabelecido. Quando ele vier, é o repouso definitivo para o povo de Deus. Mas nós já temos que ter entrado no repouso do Senhor, se é que cremos. Se é que somos justificados por Jesus Cristo. Amém? Então é um estado de espírito e é um estado de convivência entre os irmãos, um lugar aonde nós teremos paz. Espera-se que a humanidade deixe esse estado de confusão e possa finalmente chegar no estado de repouso espiritual, aonde todos podem viver em paz e vão poder construir os seus sonhos, porque serão sonhos de Deus, não mais sonhos humanos.
que terminam aí com alguns anos, né? As pessoas às vezes passam a vida toda lutando para ter bens, para adquirir títulos, construir uma família, tudo, e fazem todas essas coisas sem Deus. Chega uma certa hora, pelo correr da história, a gente percebe que a ira de Deus vem sobre essas pessoas, e essas famílias e os seus bens se desfazem. As suas vidas fartas são tragadas pela pobreza, pela miséria, pela tragédia, pela enfermidade, pela desagregação. É uma prova de que não se pode encontrar o verdadeiro repouso, que é o estado de eternidade, sem Deus dentro do nosso coração. Não é possível. Nós só podemos ser felizes se todas as nossas obras e coisas foram feitas no Senhor. Se a Nova Jerusalém ainda não chegou, nós precisamos trabalhar para que o repouso esteja, pelo menos, dentro de nós. Recebamos a eternidade de Deus. E a eternidade significa não só a justificação pela fé, mas também o entendimento daquilo que o Senhor deseja que nós compreendamos para saber o que é que nos aguarda. E para saber como nós estamos inseridos dentro do contexto da criação. A criação toda foi feita para nós. Né? Nós somos os que presidem a criação. Nós, homens e mulheres, somos as primícias do Senhor. O que há de melhor na criação, superior aos animais, às plantas, aos insetos, a tudo que existe. Porque somos centelhas que saíram do próprio Deus, do próprio Criador. Por isso, Salmos confirma, vós sois deuses e todos filhos do Altíssimo. O versículo 9 diz assim: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Quer dizer, se resta um repouso, é que ainda ele não foi encontrado. Resta ainda um estado de repouso que o povo de Deus ainda não alcançou. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas, mostrando que nós podemos encontrar esse estado de repouso como filhos de Deus. Mas como povo de Deus, nós não encontramos ainda esse estado, que é o estado onde nós vamos viver no mundo novo, que é o repouso definitivo. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, que é o repouso de espírito, né, do nosso espírito. Procuremos entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Veja que ele está tratando aqui agora do repouso individual, que é o estado de eternidade. Ele diz: convém que você procure a sua salvação, a sua eternidade, e não caia no espírito de desobediência, como caíram aqueles irmãos nossos lá no deserto. Citando um exemplo e fazendo uma comparação. Procuremos, pois, aí a palavra fala diretamente a nós, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta, quer dizer credenciada, para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Agora ele está dando para nós a ferramenta para que a gente entre no repouso do Senhor, que é a palavra de Deus. Ele diz: olha, a palavra de Deus que você vai ouvir, que nós ouvimos todas as vezes que o pregador está anunciando a palavra, é a ferramenta que mexe dentro de nós. Não resistamos ao Espírito Santo. Quer dizer, quando a palavra está sendo anunciada, faz-se necessário nós nos desligarmos de todas as questões concernentes à vida temporal. Imagina que você vai na comunidade, na igreja, vai ouvir a palavra hoje. O que interessa dentro da comunidade, dentro da igreja, é a palavra de Deus. As outras coisas todas são relacionadas com a vida terrena, temporal. Naquele momento, naquele instante que você vai ouvir a palavra de Deus, esquece da tua vida.
Deixa a palavra penetrar dentro de você, no teu coração, falar na sua intimidade. Diz para você mesmo, Deus está falando comigo agora. Seja quem for o pregador, deixe que a palavra fale com você, porque está muito claro aqui, não é algo dito em duplo sentido, a gente pode aí fazer uma alegoria, não, está muito claro, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela traz a vida, ela é totalmente capacitada, gabaritada, apta para fazer o serviço de nos tornar homens que são capazes de chegar a esse repouso, de receber essa eternidade, de receber essa salvação. É isso que o autor quer dizer aqui para a gente. Não há outra coisa. Não há promessas, não há uma obra que eu venha fazer. Vou fazer uma obra para que eu seja justificado diante do Senhor. Ele vai gostar da minha promessa. O Senhor não vai gostar da sua promessa. Tenha certeza. O Senhor não se interessa por nada que é seu. Por nada. O Senhor quer que você receba a palavra dele para que você tome posse da eternidade, salvando-se do mundo do pecado. Terminou agora? Bom, o repouso significa o quê? Significa inatividade? Absolutamente. O 7º dia do repouso de Deus não significa que Deus não está trabalhando. Se Deus não estivesse trabalhando, tudo pararia no universo, irmãos. O 7º dia significa a conclusão da obra dele. Assim como nós precisamos concluir a nossa própria obra de salvação. E qual a ferramenta para a gente concluir a obra de salvação? A palavra de Deus está aqui. E assim, ele desdobra o assunto para que não haja dúvida. A palavra de Deus é viva e eficaz, é penetrante, mais penetrante do que qualquer coisa que você possa imaginar. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, na profundidade do ser, junta as medulas e é preparada, credenciada para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ora, é claro que quando a palavra de Deus penetra dentro de você, ela passa a ser um referencial para aquilo que está acontecendo dentro do teu coração. É lógico que é essa a função da palavra de Deus. Você ouviu alguém pregar e dentro de você tem alguma coisa contrária a isso, você vai dizer, olha, Deus está falando comigo. Deus está nesta casa. Eu preciso deixar essa palavra trabalhar dentro de mim, penetrar a minha intimidade, porque ela vai me ajudar a discernir, quer dizer, a separar aquilo que é bom daquilo que é mal. O que é certo e o que é errado. O que é a vontade do homem e o que é a vontade de Deus. A palavra de Deus é quem vai me dar os referenciais para que eu deixe o estado de perturbação e agitação interior e possa entrar no estado de repouso, que é a vida com Deus. Repouso não significa inatividade, mas vida com Deus em plenitude. Tá bem? Tudo isso aqui é para dizer que nós precisamos encontrar a salvação do Senhor, nos dada por meio de Jesus Cristo hoje, e para que nós não façamos como aquilo que foi feito no deserto, quando o povo afrontou o Senhor. Lembrai-vos disso, ele diz. Isso não pode ser esquecido por nós, que somos o povo de Deus, almas que viveram no deserto. Lembrai-vos da tentação. Lembrai-vos quando vocês me provocaram no deserto. O Espírito está dizendo isso para nós. Não faça isso de novo, para que a gente não incorra em condenação. Não significa que os condenados assim serão para sempre. Mas pode esperar que o tempo para você voltar do ponto onde você estava é muito longo, quase eterno. Não queira sofrer as consequências da ira de Deus, porque dói. É muito sério, é muito grave a nossa relação com Deus quando nós começamos a descobrir o Senhor e quem nós somos. Se torna tudo muito grave.
Versículo 13: não há criatura alguma encoberta diante do Senhor. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem nós temos de tratar. Com quem é que nós temos de tratar? Com o Senhor. Com o Senhor Jesus e o nosso Deus. Que para nós tudo é um Senhor só. Na condição humana. Não tem necessidade de nós separarmos Deus do Senhor, de Jesus. Nós precisamos deixar um pouco de lado essas coisas humanas, né? A mente humana tem essa... será que não é assim? Será que não é? É tudo o Senhor nosso, que é o nosso Deus. Manifesto em Jesus, manifesto no Verbo. É o Senhor nosso. Com quem que nós temos que tratar? Com o nosso Senhor. Não há criatura alguma, nada está encoberto. Ele diz, deixa que a palavra faça o serviço de limpar você por dentro, de tirar a sua sujeira que está dentro de você, como uma água que lava. Deixa a palavra fazer isso. Porque não tem nada escondido. Não adianta, tem uma coisa dentro de mim, eu vou esconder do Senhor, não vou contar para Ele. Tudo está nu diante dEle, quer dizer, não tem nada escondido perante Ele. E a questão mais séria, irmãos, que eu creio, é quando Ele diz aqui que nós temos que tratar com o Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós temos que chegar diante do Senhor e prestar as nossas contas diante do Senhor. As responsabilidades que nos foram dadas e que nós não fizemos. O bem que poderíamos ter feito e não fizemos. Já não vou nem falar do mal. E daí ele argumenta forte. Ele diz, não há desculpas. Não há desculpas. Por quê? Porque nós temos um grande sumo sacerdote que é Jesus. Não há desculpas mais ao nosso povo. E quando eu falo povo, irmãos, eu estou me referindo aqui a judeus e cristãos. Não estou me referindo aqui só a um ou outro. Nós recebemos o Senhor. O Messias é Jesus. Não é o Jesus da Igreja Católica. Jesus, o Cristo, é Jesus, o Messias. Ele foi nos dado para que nós não tivéssemos desculpas perante o Senhor. Então, visto que temos, diz o autor, um grande sumo sacerdote que é Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos assim diante dele, firmemente a nossa confissão de fé, as coisas que nós cremos. Não estamos mais sozinhos, porque ele nos guiou naquele deserto, ele guiou o povo e toda a nação, até que o povo chegasse aonde ele queria. Depois, conforme os planos do Pai Celestial, ele esparramou estas almas no mundo para que o mundo pudesse, de alguma forma, progredir. E isso aconteceu. Agora, ele mesmo veio para ajuntar os seus. E quando eu digo ajuntar os seus, não estou me referindo somente aos cristãos, mas a cristãos e judeus, para ajuntar os seus, como uma grande nação. Esse é Jesus, o Messias, o Cristo. Por isso ele diz, olha, vamos prestar bem atenção, porque agora nós temos o sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus. Ele adquiriu condições para que pudesse interceder por nós. E diante disso, nós temos que manter firme, retendo a nossa confissão de fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, olha bem, irmãos, não adianta você dizer assim, ó, eu roubei e não posso entrar. Eu adulterei e não posso entrar. Nada disso. Ao contrário. Ele não pergunta pelos seus pecados, ele recebe você em amor, para que você possa, a partir de então, ter uma vida nova e passar a viver sem pecados. Por ele, não por nós. Não há virtudes em nós se nós vivemos na santidade. A virtude pertence ao Senhor. O autor quer dizer para nós assim, olha, nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós nos céus e ele tem um qualificativo especial. Ele compadece-se das nossas fraquezas. Eu acho que isso que é Jesus. Jesus é maravilhoso. É Deus diante de nós.
mostrando o seu infinito amor de se compadecer por nós. O que é compadecer? É ter compaixão, é ter amor por nós, mesmo estando nós em pecado. Ele diz, não é um qualquer. Vocês têm um sumo sacerdote que é o maior sacerdote, sacerdote dos sacerdotes. Houve um tempo que ele enviou sacerdotes para nos guiar. Agora não, ele veio pessoalmente para nos guiar, irmãos. E não para nos julgar. Olha que grande salvação, né, diz o apóstolo Paulo. Olha que grande salvação nós recebemos. Que maravilha. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E nós estamos chegando diante de um trono gracioso de Deus na pessoa de Jesus. O que é gracioso? Ele não te pede absolutamente nada, a não ser que você chegue a Ele com confiança e fé. Absolutamente nada. Eu vejo que nós, no nosso exercício do ministério, eu digo que todos nós aqui, aos irmãos, precisamos viver um pouco como esse Senhor. Acho que fazemos muito juízo dos irmãos. Ah, o irmão é assim, o irmão é daquele outro jeito e tal. Será que nós estamos amando como convém ao servo de Deus? Amar, sem ajuizar, porque quem faz juízo é o Pai, não somos nós. Que o nosso amor seja pleno, que nós recebamos todos os irmãos em amor, da mesma forma como o Senhor nos recebe no trono da graça. Em vez de julgarmos, amemos. Porque o amor, ele pode tudo. O amor, ele é mais do que tudo, dizia o apóstolo Paulo. Ele cala a ciência, ele cala as profecias, ele cala a sabedoria, porque ele é maior do que tudo. Eu gosto muito da passagem de Paulo que ele diz em Coríntios 13, o amor nunca falha. O amor nunca falha. Então, se você ama, mesmo que haja conflitos da pior espécie, se você ama, o amor é vitorioso. Imagina o resultado que nós teríamos, irmãos, aí falando da vida prática da igreja, se a nossa maneira de olhar uns para os outros fosse uma maneira envolvida neste amor de Deus. Os resultados seriam maravilhosos, não é? Porque estaríamos mais envolvidos no amor de Deus. E a igreja estaria cheia do amor de Deus. E o repouso de Deus estaria dentro da igreja. Seria maravilhoso, não é? Vamos trabalhar para isso. E é um trabalho que cada um precisa fazer. Em vez de julgar, amemos, como faz o Senhor. Chegamos diante desse trono, e esse trono é um trono gracioso, né? Maravilhoso. Cheguemos, pois, com confiança diante desse trono, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de que no momento certo, com toda certeza, nós seremos ajudados e seremos colocados nesse repouso que tanto nós esperamos. E esperamos muito tempo mesmo. Que ele se faça presente na vida de todos nós e dos nossos amados que estão recebendo a palavra nas outras cidades. Que o Espírito continue operando para o crescimento da nossa vida e da vida de todo o povo santo, para a glória do nome do Senhor. Amém. Fiquem em paz os nossos queridos das outras cidades e a comunidade que está reunida aqui conosco. Voltaremos, se Deus quiser, na próxima semana para darmos seguimento aos nossos estudos aqui do livro Hebreus. Até lá, se Deus quiser.